Fala jovens, bem-vindos a mais uma crítica do Holandês Voador TV. E nós assistimos ao filme Tomb Raider, A Origem, não é mesmo, Gustavo? É verdade, Jonas. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito por aqui e vamos pro vídeo. Tomb Raider, A Origem é aquele filme baseado em um game, né? Como a gente já tá tendo alguns por aí, a gente teve Assassin's Creed há pouco tempo, Warcraft também há pouco tempo. E esse vem com uma pegada dos jogos atuais de Tomb Raider, né, cara? A base é essa. Que automaticamente eles são mais pé no chão do que os filmes e os jogos anteriores, né, da Tomb Raider. E ao mesmo tempo ele também é mais pé no chão do que o Assassin's Creed e o Warcraft, que são as últimas adaptações que a gente teve aí. Nesse filme nós temos a nova primeira dama do Holandês Voador TV, Gustavo, que é a Alicia Vikander, né, que ela tá aí agora pra mostrar, né, que o trabalho dela. Que é uma Lara Croft também superior do que a Angelina Jolie fez, o que também não é muito difícil. Eu gostava dela, só que agora a gente tem uma comparação, a gente tem um grau de comparação. Sim. E a Alicia Vikander foi superior, né, uma Lara Croft mais séria, mais na dela, mais jovem também. A Lara Croft da Angelina Jolie era mais sensual, ela era mais sensualizada, né? Agora, se o filme é bom ou não, eu acho que depende mais de quem for assistir, porque, por exemplo, o que a pessoa tá esperando, né, pro filme. Porque eu não joguei nenhum jogo dessa geração da Tomb Raider, só que eu joguei Uncharted, né, pra quem joga sabe da influência que um jogo tem sobre o outro, e eu me identifiquei várias vezes ali no filme como se eu estivesse no Uncharted, sabe? Isso é uma coisa legal, porque é uma adaptação de um videogame. Exatamente, em vários momentos eles remetem ao videogame durante o filme, aparece ali em terceira pessoa, como se alguém estivesse jogando. Isso é legal. A câmera por trás dela. Tem até momentos de Quick Time Event. O que é isso? O Quick Time Event, naquele momento que você tá, por exemplo, tá se afogando, e aparece um X na tela, então você apertar o XXX e você consegue sair. Tem muito momento que eu conseguia ver o X ali. Sim. Então, esse filme, pra mim, ele funciona mais como uma adaptação, a transformação de um videogame que você joga pra assistir. Ele funciona melhor assim do que um filme completamente ali, né, independente. Eu senti isso, não que ele seja ruim, mas pra mim ele funcionou melhor como essas coisas de ação, né, esses momentos de aventura assim. Mas enredo, plot twist, realmente ele não é dos melhores, não. Exatamente. Em relação à ação que você falou aí, me lembrou muito alguns filmes, como por exemplo Indiana Jones e Alien do Tesouro Perdido também, né? Com certeza. Em alguns momentos ali, principalmente mais pro início, até o meio do filme. E isso traz ao filme aquele elemento aventura e ação ao mesmo tempo, né? Quando você tem aquela ação desenfreada, não para durante uns 5 minutos assim, e você até fica um pouco sem fôlego, você acompanha aquela ação do filme, e isso é muito bem feito. E é muito claro, você não fica perdido ali, né? Não sabe quem é quem, o que tá acontecendo, é tudo muito claro nesses momentos de ação. Você fica sem fôlego, você se envolve no que tá acontecendo. Esse é um filme mais fácil ainda de funcionar do que o Warcraft, por exemplo. A gente gosta de Warcraft, porque o Warcraft é uma adaptação de um MMORPG, que é um RPG online, é uma outra história que a gente não vai se aprofundar aqui. E ainda o Assassin's Creed também, que foi o último grande filme adaptado de videogame, também ele é menos pessoal do que um Tomb Raider, sabe? O Assassin's Creed é um cara que tá jogando um jogo, é como se fosse isso, ele é transportado, esse personagem principal, pra uma outra época. Agora, Tomb Raider é um jogo muito mais pessoal, então você consegue se relacionar muito mais ali com a Lara Croft. A gente deve muito isso a essa grande atuação, assim, do ponto de vista de blockbuster, né? Sim. Não é Oscar, mas a Alicia Vikander é uma grande atriz. Exatamente. E uma carisma sem tamanho, sabe? Uma carisma que te pega desde o começo do filme, sabe? Se tem uma coisa que eles acertaram no filme foi a escolha do elenco, principalmente da Alicia Vikander, que é uma grande atriz, já disputou Oscar, ganhou o Oscar, exatamente, e é uma grande atriz em todos os sentidos hoje em dia, tanto para um blockbuster como a gente viu com esse filme, como para os outros filmes mais art house. Mais cabeça. Mais cabeça. Mas olha só, você falou de elenco, mas eu olho mais aí mesmo pra Alicia Vikander. Porque a gente tem o Walton Goggins também, que é um ator carisma, não falta ali. Ele é um bom ator. Só que o cara fazendo um vilão, que ele já fez ali no Django, tem uma participaçãozinha dele em Django, que ele é um vilão também, é um cara que tá se divertindo fazendo aquilo ali. Sim. Sabe? Você vê que é um cara que tá gostando de fazer aquilo ali, e são os dois centrais ali.
Agora, o pai dela, o amigo dela, o ajudante lá, já não são personagens, não são atores de que... Mas eu acho que se tivesse um ator melhor do que eles, não faria tanta diferença. É, porque o filme é deles dois ali. Exatamente. Né? Talvez o pai, se fosse um ator superior, poderia ter uma diferença ali. Mas a questão é o seguinte, o filme ele começa, digamos, lentamente. Ele não é ação, até porque é uma história de origem. Não sei se houve uma necessidade para uma história de origem. Eu acho que muito bem poderia ser um filme que já pega ali uma Lara Croft estabelecida. Mas esse começo lento, ele não é arrastado por quê? Alicia Vikander. Ela consegue levar você ali no começo. É uma elegância, né? É tão, sabe, é muito amiga nossa, como se fosse. Eu posso falar mais especificamente em duas cenas que são mais ou menos no início. Existe uma perseguição ali com a Lara Croft, que tem 3 personagens perseguindo ela. E aquele outro momento onde tem meio ali que uma corrida de bicicleta, né? Vocês assistindo o filme vão entender, porque esse vídeo aqui é sem spoilers. São duas coisas do início ali, antes de entrar de cabeça pra aventura. Exatamente, né? Que já mostra pra você qual vai ser a vibe da ação do filme. Que funciona bastante, lógico. Existe muito aquele elemento de câmera muito movimentada, pra gente não conseguir enxergar direito e eles conseguirem fazer a cena exatamente como eles querem. É, porque usa dublê, CGI às vezes, então eles fazem esse shake de câmera pra poder dar uma enganada. Exatamente. Mas ainda digo que, como eu falei, consegue ser claro ali, não fica confuso. Sim, você entende o que tá acontecendo, de qualquer jeito. E lógico, a gente tem exemplos de outros filmes que usam uma câmera um pouco mais parada, né, do que esse, então ele poderia... Estática, né? Uma câmera mais estática, ele poderia fazer diferente, mas isso não atrapalha, pelo menos não me atrapalhou no filme. Até porque a Alicia Vikander, por grande atriz que ela possa ser, ela não é o Tom Cruise, né? Sim. Precisa de dublê ali, a gente sabe, né? É um papel difícil também, pode machucar muito, né? Exatamente. Agora, o que eu falei de história de origem, de não achar necessidade nisso, é... Porque assim, eles têm que justificar um reboot. Não acho que precisa, porque ninguém lembra mais daquele filme da Lara Croft e da Angelina Jolie. Só que, assim, é interessante porque o filme começa com ela imatura, né? Ela é problemática, ela arranja problema, ela não quer certas responsabilidades. Mas quando ela entra na aventura de cabeça, ela parece uma Lara Croft muito experiente. Então... não tem muito coerência nessa questão de origem, então eu acho que poderia ser De início ela não é tão badass quanto ela se torna no final. Mas... a gente vê até uma evolução, talvez se fosse um pouco melhor trabalhado. Quando ela pega o arco, ela fica bandida já. Mas existe toda uma situação anterior. Tem explicação pra isso, eu sei disso. Que mostra uma explicação pra isso. Mas é uma questão que poderia ser assim a origem dela mesmo, em termos de flashbacks, de repente. Tem flashback, só que a gente não pode se aprofundar nesse tema aqui porque é spoiler. O spoiler realmente ele é precioso aqui porque tem reviravoltas no filme, né? Sim. Então, assim, é claro que não pra todo mundo vai ser a coisa mais inesperada do mundo. A gente sacou no começo do filme o que ia acontecer. Sim, existe essa questão da previsibilidade no filme. Se você se incomoda se o filme é previsível, isso talvez te incomode um pouco. Se você entra de cabeça no filme e não se preocupa tanto com isso não vai te preocupar também. É, porque ao mesmo tempo ele não quer ser um filme cabeça assim pra você ficar decifrando muita coisa. Mas eu acho que seria legal, porque tem umas coisas ali de decifrar bem Indiana Jones, sabe? Que vai te carregando. Mas como eu falei, as cenas de ação, elas salvam. A Alicia Vikander salva. Eles são os principais do filme, assim. Mas se você quiser ver um roteiro bem amarradinho, realmente não é o forte do filme, não. Não é o forte. Também eu acho que o filme poderia ser melhor tecnicamente. Como, por exemplo, a trilha sonora, eu não lembro de nenhuma música, não que tenha que ser memorável, só que... esses momentos de ação pedem uma trilha sonora bem forte, assim, que não tem tanto. Até algum amigo nosso falou quando ele saiu da pré-estreia, não lembro quem, eles usaram muito a trilha sonora pro determinado momento da ação que eles iriam fazer. Então, era muito premeditado. Eles usavam aquela trilha sonora de preparação pro que ia acontecer no final, sabe? Aquela coisa bem clichê. O filme tem muita coisa clichê, na verdade. Vários diálogos clichês ali entre pai e filha, por exemplo. É assim, não é spoiler do que eu vou falar. Assim, o Walton Goggins é o Vogel, né, que ele faz o vilão no trailer, você vê que ele é um vilão. E o filme deixa isso claro desde o começo também, porque quando ele entra tem uma música, tem uma fotografia diferenciada, Sim. Ele tá na sombra, então o filme ele não brinca com expectativa. Acho que ele poderia arriscar mais com expectativa. A apresentação dele eu achei bem legal. Sim, porque o ator é muito carismático. O Walton Goggins, a gente gosta muito dele aqui. Em vários momentos eles colocam coisas diferentes no filme. Isso não ficou confuso pra mim, não sei se pra você, mas por exemplo, tem alívios cômicos, como você disse. Bem leve, assim, né? Tem jump scares, tem sustos, né? No filme, que eu levei inclusive alguns. E tem até algumas cenas que são baseadas com certeza no terror. Lógico, esse filme não é de terror, não tô falando isso aqui. Principalmente ali quando um personagem chega numa determinada ilha. Tem algumas mortes também meio bizarras. Tem uma morte que, assim, a gente vai se aprofundar, mas é o momento que o filme vai muito dark, sabe? Exatamente. Mas ao mesmo tempo ele não fica destoado não, sabe? Ele ainda tá dentro ali. Com certeza. Você vê a importância e a relevância que essa morte tem ali dentro. Que é mais ou menos ali no meio do filme.
filme? Então, no geral, pra você gostar ou não do filme, depende do que você espera desse filme. Se você espera um roteiro bem trabalhado, uma construção de personagens assim, que vai te aprofundar no filme, você não vai se dar bem. A não ser a Lara Croft. Ela é muito bem construída e muito bem atuada também. Exatamente. Mas como eu falei, é um filme que funciona muito mais da transformação de jogo pra filme. Exatamente. Porque se você quer ação no filme, esse filme tem ação, te deixa sem fôlego, você vai abaixando assim na cadeira, sabe? Porque você vai ficando nervoso com o que vai acontecendo. Mas não é metralhando, não. São momentos pontuais, assim, que tem essas cenas, assim. E são bem feitos. A ação é muito bem feita, tecnicamente falando. Bem coreografado também, né? Então tem esses dois lados aí. É um filme que ele poderia ser melhor do que ele é. E eu não acho que ele vai ser um filme memorável, que vai salvar o gênero de adaptação de jogos, não vai, né? Sim. Apesar de que eu gosto de alguns, sabe? Eu não sou desses caras que falam que não existe filme bom de jogo. Eu acho que a franquia, na verdade, tem potencial, como franquia no geral. E você? O que você espera desse filme? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente conversar um pouco com você. Se você já assistiu, o que você achou? Deixa aqui embaixo também. Porque, né, a gente tem que conversar mais sobre cinema. Deixa aqui embaixo qual é o melhor filme de adaptação de videogame aí. Exatamente. Qual é, na sua opinião? É Tomb Raider, se você já assistiu? E lógico, não esquece de dar aquela martelada bonita aqui embaixo do like para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito por aqui, a gente faz críticas aqui com frequência. Confere aqui embaixo do vídeo nossas redes sociais, segue a gente lá. É isso aí, valeu.